façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Bom, falar em ambientalismo, fumaça de incêndios florestais encobre Manaus. A capital amazonense sofre com as queimadas desde o início desse semestre. E a gente pergunta, por onde anda Greta Thunberg? Por onde anda Leonardo DiCaprio? Por onde anda Marina Silva? Aqui, ó, na coluna da Miri Leitão. Brasil corrigirá pedalada climática de Bolsonaro e ampliará a meta ambiental. Sendo que o Lula acenou para os globalistas, para o Joe Biden, para a turma toda do Lacron, né, falando de mudanças climáticas, mas ao mesmo tempo ele disse com todas as letras aquilo que o Salles sempre dizia, que o Brasil não é o patinho feio nessa seara, que nós temos uma matriz energética limpa. Então, fica difícil entender por que essa turma coloca o Brasil como se fosse o vilão, como se fosse a China comunista nessa questão toda. É porque eles precisam servir ao mestre globalista e ferrar de vez com o agronegócio no Brasil, que precisa sustentar 800 milhões de boquinhas no mundo todo. Vera Magalhães usou a mesma foto no Globo para dizer: Haddad e Marina são vanguarda possível para Lula. Bom, quando Marina Silva, em silêncio com as queimadas florestais da Amazônia no governo Lula, é a vanguarda de alguma coisa, ou o Haddad, é porque a gente sabe que o país já aponta para o abismo e o desgoverno vem destruindo tudo. E pensar que nós saímos de Paulo Guedes para Haddad. A vanguarda do governo Lula. Isso tudo ameaça, claro, o próprio agronegócio, que é a locomotiva do PIB brasileiro e aquele responsável por alimentar 800 milhões de boquinhas no mundo todo. Eu estou brincando com boquinhas aqui porque não são as boquinhas do PT que eles querem manter, as mamatas. Alimentam as bocas que pagam para ter comida, graças às vantagens comparativas do nosso agronegócio. Então, como diz essa matéria da Gazeta, produziu, o bicho pega, preservou, o bicho come. O agro sob a pressão bipolar do governo e do STF. Pois bem, o Brasil é protagonista na questão da segurança alimentar global. E quem bate nesse agronegócio o tempo todo? A esquerda brasileira, o PT, Lula, Marina. Eles odeiam o agronegócio. Odeiam. E a insegurança jurídica vem exatamente dessa confusão toda, que começa na própria Constituição e na interpretação suprema dela, da função social, e nas reservas indígenas, que chegam a 15% do território. O país vai acrescentar 20 milhões de hectares à produção até 2031. Um crescimento de 2,6% ao ano, que deve resultar em uma produção quase 80% maior de grãos e 40% maior de sementes, comparativas a 2021. Essas estimativas não levam em consideração as eventuais interferências políticas. Por exemplo, o que são esses 80% de uso da terra permitidos? Da área que já está convertida ou 80% daquilo que você é dono? Não tem uma regra clara. O que é a função social? Mais vago e subjetivo ainda. O que é a CLT rural? Como configurar um trabalho escravo no campo? Quando a gente fala isso, o leigo deve pensar num sujeito levando chibatada acorrentado, que nem nas plantations. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É você não cumprir 200 regras trabalhistas, entre elas até a espessura do colchão que o funcionário dorme. Então, meus amigos, os globalistas querem dominar o Brasil. O Brasil é um prato cheio para eles, literalmente um prato cheio.
Eles não gostam dessa concorrência e eles querem controlar e dominar o Brasil. E os esquerdistas brasileiros são os verdadeiros traidores da pátria, porque são cúmplices desses globalistas, como vimos no discursinho para enganar otário e agradar globalista do Lula na ONU. E aí, o Lira, que estava lá a tiracolo com o Lula, em Nova York, também acendendo vela para os mesmos mestres. Arthur Lira priorizando a pauta verde na Câmara. A oposição aponta problemas e lobby excessivo, porque os globalistas querem controlar o país, como eu disse. Então, nessa semana em Nova York, Lula e Lira destacaram a importância do Brasil avançar na substituição de energias poluentes por energia mais limpa. Logo, o Brasil, que tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, como confessou o próprio Lula, que incoerência! A atual legislatura já provou que deseja fazer a diferença no parlamento e sou testemunha do interesse e empenho dos deputados federais em torno do desenvolvimento sustentável, afirmou o presidente da Câmara. Música para os ouvidos de Macron e Biden. A pauta verde que Lira quer impulsionar inclui comissão especial de transição energética e hidrogênio verde do deputado do PV. Olha, realmente é tudo que o trabalhador pobre no Brasil precisa. Da agenda verde, do carro elétrico mais caro que nenhum pobre vai ter condições de comprar. É tudo que o trabalhador pobre precisa. Por falar em Arthur Lira, a Justiça mandou a agência pública retirar do ar uma reportagem sobre Lira. O veículo havia entrevistado a ex-mulher do presidente da Câmara e ela disse ter sido vítima de violência sexual. A defesa do presidente Arthur Lira argumentou que a reportagem foi forjada e concebida para atingir severamente a sua honra. Veja, como alguém que teve a honra atacada, difamada por uma pessoa muito próxima e por questões ligadas à doença mental, eu entendo o presidente da Câmara e concedo a ele totalmente o direito de reagir na justiça. Eu pensei em fazer em vários momentos. Acabei concluindo, no meu caso, que não valia a pena. Nem a esquerda estava usando aquilo contra mim, porque era visível que vinha da loucura. Agora, existe um caminho legal para tratar com isso. Crimes contra a honra. Difamação, injúria, calúnia. Você processa. A justiça mandar tirar a reportagem do ar. Teve trânsito em julgado. Foi comprovado que se trata de uma calúnia, por exemplo. Então, carece de mais explicação, porque senão fica parecendo censura. E a turma do poder pode tudo nesse país hoje. É ou não é? Bom, por falar em Lira e no Centrão, né? Coluna do Marcel na Gazeta do Povo, lobo mal vestido de vovozinha não engana ninguém. E essa turminha do Centrão quer fingir que eles são independentes e que se aproximaram do Lula porque a pauta é nobre, como a pauta verde do hidrogênio, que o Lira faz menção. Por meio do voto e da mobilização popular, a cidadania brasileira precisa dar um basta a essa infidelidade eleitoral de quem abusa da sua confiança. O deputado Marcel está certíssimo. O sujeito vai lá e vota num processo cheio de vício, na urna eletrônica, com partidos estatizados por conta do fundo partidário, os caciques mandando, cota para lá, cota para cá, vai ao eleitor e vota em condições bastante adversas. Não obstante, ele vai lá e faz uma bancada conservadora, 100 deputados do PL, um monte de deputados do PP, do Republicanos, puxados por Tarcísio. Aí essa turminha vai lá na surdina e fecha acordo com a turma do PT e muda. Isso é traição. Isso é estelionato eleitoral. Então diz Marcel Van Hatten, as lideranças dos partidos que agora passaram a integrar a base de Lula
obviamente tem essa noção para tentar disfarçar, dizem-se independentes mesmo com cargos no primeiro escalão. Faz lembrar o lobo mau vestido de vovozinha. Quem assiste ao desenho animado fica pasmo com a ingenuidade de Chapeuzinho Vermelho, mas também usa um Chapeuzinho Vermelho, pois não tem dúvidas das reais intenções do canídeo malvado. Temos que dar um basta nisso. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.